Nessa época do ano, a população sofre com a invasão de insetos, lixos, sujeira acumulada dentro de casa, água parada, são ambientes preferidos para os insetos, como ressalta a Michela, do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura. São dois fatores que contribuem para o aparecimento dos insetos, tá? Primeiro é o aumento da temperatura. Então, com o aumento da temperatura, a gente tem as fêmeas conseguindo voar, com isso elas se alimentam mais facilmente e acabam colocando mais ovos, tá? E o segundo fator é o mesmo índice de chuva pluviométrico. Então, nessa época do ano, como chove muito mais, os insetos eles encontram vários locais para estar colocando os ovos, né? Então, isso também contribui para o aumento deles. E o que fazer para combater? Bem, no caso da dengue ou de qualquer outro mosquito pernilongo, a gente tem que impedir que a água fique parada em recipientes no nosso quintal ou dentro de casa, em vasos, em jarros, no que a pessoa tem de flor. Está cuidando do material, do lixo, dos resíduos sólidos espalhados no quintal, uma lata, uma tampinha de garrafa, uma garrafa de vidro, está tampando isso, colocando em lugar que não pegue chuva, né? Para proteger, para evitar que as fêmeas encontrem locais para colocar os ovos. E no caso das moscas, por exemplo? As moscas, elas também precisam, né, desses locais para colocar os ovos. Mas o que acaba atraindo essas moscas para perto da nossa casa, ou dentro, é um lixo mal acondicionado. Por quê? Mosca, ela se alimenta de matéria orgânica em decomposição, de fezes de animais. Então, se eu manter o meu quintal asseado, limpo, recolher as frutas que caem das árvores, eu vou impedir com que esses animais encontrem um lugar para a postura dos seus ovos e posterior alimentação. Para evitar a invasão desses insetos, a dermatologista recomenda o uso de repelentes. Nessa época do ano, né, não só devido às picadas também, como também devido às doenças, né, a malária, a dengue. Então, a gente deve fazer uso de repelentes, sim. E nós temos tanto os repelentes mecânicos, que são os mosqueteiros, os véus, isso tudo deve ser usado, limpeza de quintal, em casa, né, para evitar os insetos, como temos os químicos também. E dentro desses químicos, a gente tem os naturais, que são óleo de eucalipto, óleo de andiroba, que é muito importante, a citronela, e também os químicos, que já deve ser usado com cautela devido à idade, né? Que são a maioria que contém no mercado, que tem os DIT. Por quê? Porque em criança você deve usar de 2 a 10 anos essa porcentagem em torno de 10%. No adulto já pode ser uma porcentagem maior também, fazendo uso também em roupas da permedrina, que acaba ajudando bastante. Mas temos que tomar esse cuidado com relação à idade. Outro cuidado que deve ser tomado também em grávidas. Então, em grávidas é só os naturais mesmo, só os óleos, né? Hoje, outro óleo que está sendo muito usado também é o óleo de soja, que está em estudo. A médica também alerta para o caso de pessoas que foram picadas por esses insetos. Aí a gente tem que fazer o uso dos corticoides tópicos, né? Se a reação de hipersensibilidade aí já for muito intensa, você faz o uso do corticoide sistêmico também. Tá? Ou via oral, né, ou intramuscular, mas tem que ser feito o uso de corticoides devido à reação de cada um. Que qualquer irritabilidade tem que procurar o médico. Sem dúvida alguma. Outra fato importante, né, que todo mundo pergunta por quê? Porque é verão, então a gente também tem que fazer o uso do protetor solar. Né, se essa combinação pode ser feita, tá? Mas de preferência fazendo o uso do protetor solar antes. Tá? Não junto. Em primeiro lugar, o protetor solar e depois fazer o uso do repelente.